E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Então hoje a gente vai dar continuidade, né, àquilo que a gente já vem discutindo de lá para cá. A gente já tem feito, né, uma introdução bem é, minuciosa, né, de certa forma, aí, em relação ao estudo da história, ao estudo da história-ciência. E aí a gente já falou, né, como a ciência, né, por si funciona, e hoje então a gente vai falar, né, sobre como a história, né, ela produz, né, o conhecimento que ela se propõe, né. Na aula passada a gente falou especificamente o que é história, né, mais ou menos ali quais são as questões que permeiam o desenvolvimento da história como ciência. E hoje a gente vai tentar entender aqui, né, minimamente, como, de onde, né, a gente tira o conhecimento histórico, né, de onde ele é produzido, quais são, de certa forma, as metodologias que os historiadores eles utilizam para a gente poder ter, né, o que está lá nos livros de vocês, para a gente poder ter base, né, ter fundamento daquilo que a gente afirma sobre o passado, tá? Então, vamos aqui para a gente poder entender. Pessoal, né, a grande, vamos dizer assim, o elemento chave, né, da perspectiva da produção do conhecimento histórico são as chamadas fontes históricas. As fontes históricas nada mais são, gente, do que os vestígios, né, que os seres humanos eles deixam, né, em relação ao tempo no qual eles viveram. Então, quem lembra, né, eu comentei que o trabalho do historiador ele é muito semelhante ao trabalho de um detetive. Então, o detetive ele investiga lá, sei lá, um crime, uma coisa, a partir dos vestígios, né, a partir das pistas que são deixadas, né, já que não existe, né, nenhum um crime perfeito, o detetive ele vai investigando ali, né, as pistas que são deixadas para tentar montar o quebra-cabeça e explicar como aquela situação ocorreu, quem é o culpado e tudo mais. Pois bem, o historiador ele tem um trabalho muito parecido, né, porque a gente vai investigar o passado a partir dos vestígios que são deixados. Nós, quando a gente está vivendo e a gente está produzindo uma série de objetos e coisas que marcam a nossa presença no mundo, que marcam a nossa vida, né? Que marcam algo relacionado ao que fomos, ao que nós somos e aquilo que nós, enfim, vivenciamos. Então, ao longo da vida, a gente vai produzindo essas coisas. É uma fotografia, a gente tem aquela roupa antiga que a gente gosta porque ela lembra de um determinado momento, ou ainda a gente compra, né, roupas a todo momento. Isso já revela muito sobre aquilo que a forma como a gente gosta de se vestir. A gente está produzindo documento escrito, né, com uma frequência bastante grande. O caderno de vocês é um exemplo disso, quem tem diário. Então nós, seres humanos, nós estamos a todo momento produzindo vestígios da nossa presença no mundo, né? Seja os objetos, sejam nossas roupas ou aquilo que a gente escreve. E aí, claro que isso é muito mais amplo. Por exemplo, a gente tem cultura, né? A gente tem e essa cultura também diz respeito sobre nosso modo de vida nesse determinado momento do presente, né? Então, esses documentos, essas pistas, né, esses vestígios que nós vamos deixando, nós vamos produzindo ao longo do tempo, eles vão ser, né, utilizados pelos historiadores para indagar, né, sobre algo relacionado a esse presente, ou no caso aqui, a esse passado. Né? Então, é só a gente pensar isso ao longo do tempo. Né? Os seres humanos eles viveram, né, de lá para cá, e ao longo desse percurso foram deixando marcas, né? Que podem, sei lá, instrumentos, né? Armas, pinturas, fotografias, músicas, a gente produz muita coisa. E aí nós, historiadores, né, pegamos esses vestígios, esses documentos do passado, né, e passamos a investigar o passado a partir desses documentos, né? Questionando esses documentos, trazendo perguntas a serem respondidas por esses documentos. Né? Esses documentos foram produzidos por outros seres humanos, né? Então é preciso questioná-los para que eles possam, né? Para que a gente possa, a partir deles, tentar entender minimamente aquele passado. Então,
o elemento central do trabalho do historiador, pessoal, são as fontes históricas. Isso é fato. O historiador ele precisa trabalhar com essas fontes para ele poder afirmar qualquer coisa que seja sobre o passado. É a partir delas que o historiador vai investigar esse passado. Essa fonte ela é um vestígio, né, de um passado, ela é um pedaço, né, que permaneceu daquele passado, daquele momento. Tá? Então, como a gente não pode voltar no tempo, né, ainda, né, como a gente não pode voltar no tempo, então os historiadores eles utilizam esses fragmentos, né, porque uma fonte histórica ela é um fragmento do passado, né? É só você imaginar que se uma determinada tribo produziu, sei lá, um jarro há 500 anos atrás, esse tempo não vai voltar mais. Mas o jarro que foi produzido naquele momento, ele ainda permanece. Então, esse jarro, ele é um vestígio, ele é um pequeno fragmento daquele tempo passado, né? Aquele tempo passou, ele não volta mais, mas o jarro, ele permaneceu. Enquanto esse jarro existir, um pedaço muito pequeno desse passado, ele permanece entre a gente. Então, quer dizer, isso são as fontes históricas. E aí, pessoal, as fontes históricas, né, elas são, assim, o cerne, né, do nosso trabalho. Então, quer dizer, eu coloquei para vocês uma definição que eu acho, assim, bem, vamos botar, bem acurada, né, do que é uma fonte histórica, né. O José da Assunção Barros, né, ele é um grande historiador brasileiro que ele vai produzir um livro especificamente sobre as fontes, né. Então, olha só o que ele nos diz. Ele diz o seguinte: as fontes históricas constituem o cerne, né, quer dizer, o centro da operação historiográfica. A historiografia, pessoal, é a escrita da história, né. Então, o centro da escrita da história é a fonte histórica. É a partir dela que a gente vai pensar, refletir e questionar o passado. Olha, nelas o passado se faz presente, aquilo que eu acabei de falar, né? Quer dizer, ela é um fragmento desse passado que permanece no nosso presente. Nelas, o passado se faz presente de uma nova maneira, desde que as indaguemos, quer dizer, nós a questionemos, a partir de problemas históricos adequados e que saibamos compreendê-las, a partir de uma dialética que envolve o tempo do próprio historiador que investiga e o tempo da história que é investigada. Então aqui há um contato, né? É uma mistura, aquilo que eu falei para vocês, né? Aquela relação passado e presente, ela se mantém extremamente, vamos dizer assim, né? Próxima, de tal forma que a gente não consegue separar, né? O tempo da fonte histórica é aquele tempo passado, né? Mas ela está inserida no nosso tempo presente e o historiador ele parte desse tempo presente para questionar essa fonte, né? Os problemas que surgem nesse presente. E aí é a partir dessa relação passado e presente que a gente vai avaliar, entender e pensar sobre essa fonte histórica e, claro, a partir disso, produzir o conhecimento histórico, né? Então, quer dizer, isso aqui é o básico. Então, pessoal, é isso, né? Para a gente poder entender o que são essas fontes históricas, né? Essa é uma primeira introdução aqui, né? Um primeiro comentário sobre o que são essas fontes históricas. E aí, próxima aula a gente vai comentar mais sobre os tipos de fontes históricas, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.